Houve um homem na terra de Uz chamado Jó, um homem íntegro, justo, temente a Deus, e que se desviava do mal. Jó não era apenas conhecido por sua fé, mas também pela vida correta que levava. Ele era respeitado, admirado e reconhecido por todos ao seu redor. Deus havia abençoado sua vida de muitas formas. Jó possuía grandes rebanos, muitos servos, e uma família numerosa. Seus filhos se reuniam frequentemente para celebrar. E Jó, como pai cuidadoso e homem de fé, não ignorava sua responsabilidade espiritual. Mesmo sem saber se seus filhos haviam pecado, ele se levantava de madrugada, orava e oferecia sacrifícios a Deus por cada um deles. Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado em seus corações. E, por amor, intercedia por eles diante do Senhor. Jó temia ao Senhor e levava a sua fé a sério. Não era uma fé de palavras, mas de atitudes. Uma fé silenciosa, constante e sincera. Enquanto isso, no mundo espiritual, algo invisível aos olhos humanos acontecia. Satanás apresentou-se diante de Deus e questionou a fidelidade de Jó. Ele acusou, dizendo que Jó só era fiel porque sua vida era cercada de bênçãos. Segundo ele, se tudo fosse tirado, Jó amaldiçoaria a Deus. Mas Deus conhecia o coração de Jó e permitiu que ele fosse provado, estabelecendo um limite. Sua vida não poderia ser tirada. E então, em um único dia, a vida de Jó mudou completamente. Mensageiros começaram a chegar, um após o outro. Cada notícia era pior que a anterior. Seus bois e jumentos foram roubados. Seus servos foram mortos à espada. Suas ovelhas foram consumidas pelo fogo. E por fim, a notícia mais devastadora de todas: um forte vento derrubou a casa onde seus filhos estavam reunidos, e nenhum deles sobreviveu. Em poucas horas Jó perdeu tudo: bens, servos, riqueza, segurança e, acima de tudo, seus filhos. A dor foi profunda, uma dor que palavras não conseguem explicar. Jó rasgou suas vestes, raspou a cabeça, caiu em terra e chorou. Ele chorou como pai. Chorou como homem. Chorou como alguém que teve o coração partido, mas, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à dor, Jó não perdeu a fé. Com a voz embargada, ele declarou palavras que ecoam até hoje: no saí do ventre da minha mãe, e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo assim, Satanás não se deu por satisfeito. Voltou a acusar Jó diante de Deus, dizendo que, se sua saúde fosse tirada, então sua fé seria destruída. E Deus permitiu novamente a prova. Jó foi ferido com chagas dolorosas. Da cabeça aos pés, seu corpo era tomado por feridas abertas. A dor era constante. Não havia descanso. Ele se sentava sobre cinzas, raspando as feridas com cacos de telha, em completo sofrimento físico e emocional. Aquele homem forte e respeitado agora estava quebrado, frágil e humilhado. Sua esposa, tomada pela dor e pelo desespero, olhou para Jó e disse: ainda conservas a tua fé? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó respondeu com firmeza: mesmo em meio à dor, receberemos o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Amigos vieram visitá-lo. Quando o viram de longe, mal conseguiram reconhecê-lo. Sentaram-se com ele por dias, em silêncio, pois a dor era grande demais para palavras. Mas o silêncio, com o tempo, se transformou em julgamento. Seus amigos começaram a acusá-lo. Diziam que aquele sofrimento só poderia ser consequência de pecado escondido. Insistiam que Jó havia falhado com Deus. Mas Jó se defendeu. Ele sabia que não havia abandonado sua fé. Mesmo confuso, mesmo ferido, mesmo sem entender o motivo da dor, continuou clamando ao Senhor. Ele chorou, questionou, lamentou, gritou em oração, mas nunca deixou de falar com Deus. Até que, no tempo certo, Deus respondeu. Não com explicações humanas, não com justificativas, mas com a revelação de sua grandeza. Deus mostrou a Jó o poder da criação, a ordem do universo e a limitação do entendimento humano. E então,
Jó compreendeu algo profundo. Com um coração quebrantado, ele disse: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó se humilhou diante de Deus. E Deus mudou sua história. O Senhor restaurou a vida de Jó. Deu-lhe o dobro de tudo o que havia perdido. Abençoou seus últimos dias mais do que os primeiros. E Jó viveu muitos anos, vendo filhos, netos e gerações. Às vezes, a dor não é castigo. É prova. Às vezes, Deus não explica, mas sustenta. Mesmo quando tudo parece silêncio, Deus continua no controle. E nenhuma lágrima derramada, nenhuma oração feita em dor, passa despercebida diante dele.